agora está entrando no ar. Escola Brasil. O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente. Escola Brasil. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Olha a gente aqui de novo para bater aquele papo sobre educação. No programa de hoje, você vai ter uma surpresa ao descobrir que aquela fruta símbolo do Brasil não é daqui. E aquela outra também não. E aquela, Cadu? Xiii, aquela muito menos. Siriquito tá roendo o coco da Guariroba. A chuvinha de novembro amadurece a gabiroba. Passarinho voa aos bandos em cima do pé de manga. Mais detalhes sobre frutas que não são daqui, com o matuto mais querido do Brasil. Aliás, você já reparou o jeito como o Matuto fala? Ele diz mulher em vez de mulher, colher em vez de colher. É a língua caipira falada. Muito falada, né? Porque o Matuto fala pelos cotovelos, viu? E como fala? Bom, mas na hora de escrever muda tudo, porque língua falada é bem diferente da escrita. Tão diferente que hoje uma especialista vai explicar o que você, professor, professora, pode fazer para evitar que o seu aluno confunda tudo. E você, diretor de escola, professor, sabe o que fazer se o livro didático não chega? Se não sabe, vai saber aqui no Escola Brasil. E a diferença entre larva e lava, você sabe? Descubra ainda hoje na Dica de Português. Depois do intervalo, as diferenças entre a língua escrita e a falada. Até já. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Atenção, mamãe. Para distrair o bebê e desenvolver melhor a visão, pendure um móbile em cima da cama dele, a uma distância que ele possa ver. Você mesma pode fazer o móbile com peças leves de plástico coloridas ou de madeira, bem amarradas com barbante para que se mexam com o vento, mas que não corram o risco de cair. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança. Escola Brasil. Lá no meu sertão, pros caboclês, tem que aprender outro ABC. Você que está aí ensinando a garotada e mesmo os mais velhos a ler e escrever, já deve ter percebido que as diferentes formas de falar, os sotaques, as gírias, muitas vezes confundem na hora de colocar as palavras no papel. Normalmente o aluno tenta escrever do jeito que fala e acaba descobrindo que a língua escrita é bem diferente da língua falada. E isso dá um nó na cabeça de qualquer um. E aí, professora, o que fazer? Para responder essas e outras perguntas, vamos conversar com a pedagoga da Universidade de Brasília, a professora Estela Mares Bortoni. Que já está na linha. Alô, professora Estela, tudo bem? Tudo bem. Professora Estela, o português falado é muito diferente do português escrito? A nossa língua tem uma relação entre som e letra bastante mais próxima que outras línguas, como, por exemplo, o inglês, o francês. Mesmo assim, não é uma relação no sentido de que toda vez que nós falamos, por exemplo, o som E, nós escrevemos com a letra E. Na verdade, a letra E ou E representa dois sons na nossa língua. É verdade, o som do E fechado da palavra ieda, da palavra queijo e o aberto, né, como em Pelé. Mas como fazer para que o aluno consiga entender isso, professora? Olha, é preciso que o aluno seja levado a refletir bastante sobre a relação entre a palavra como ela é falada, ou a frase como ela é falada, e a representação gráfica dessas palavras, dessas frases. Essa relação entre som e letra tem de estar constantemente presente no trabalho de alfabetização. Professora, e que outras diferenças entre a fala e a escrita aparecem quando o aluno vai escrever?
Há muitas características na nossa fala espontânea, coloquial, que marcam a fala em oposição à escrita. Por exemplo, nós tendemos a suprimir o S quando ele é um marcador de plural. É verdade, hein? Em vez de dizer os meninos, o povo fala os meninos. Em algumas frases, muita gente também não fala o R, né, professora? O R final, que aparece principalmente nos verbos, quando a palavra tem 2 sílabas ou mais, nós tendemos a esquecer, a suprimir o R final. Por exemplo, eu vou falar com você. Eu não falei assim, eu vou falar. Eu suprimi esse som representado pela letra R e estiquei um pouquinho a vogal A. Os nossos alunos vão tender a esquecer esse R que não aparece na fala. Professor, e quando o aluno, na hora de escrever, troca o O pelo U e principalmente o E pelo I no fim de algumas frases, como em doce de leite, por exemplo? O professor, antigamente, achava que doce de leite era uma expressão sem problema que ele poderia logo apresentar para a criança. No entanto, o professor hoje tem de estar ciente de que há sérios problemas nessa sequência, na medida em que todos esses sons de E finais serão pronunciados como I e o alfabetizando vai tender a escrevê-los como I. Nesse caso, o que o professor deve fazer? Ele tem de estar o tempo todo antecipando esses problemas e depois chamando muito a atenção. Sim. Então, vamos escrever doce de leite. Como é que nós escrevemos? Doce. Mas como é que nós falamos? Doce. Aí pergunta para a criança, por que você escreveu E? Aí a criança que já está mais avançada, ele vai dizer, é porque eu falo doce, mas escrevo doce. E o caso dos regionalismos, assim, cada lugar tem o seu jeito de falar, né? O nosso matuto mesmo fala mulher em vez de mulher? Chapéu de palha em vez de palha. Como é que o professor e a professora devem lidar com isso na hora de botar a meninada para escrever? Ele ou ela vai ter de mostrar que essa palavra, chapéu de palha, nós temos 2 formas de falar. Nós falamos quando estamos prestando muita atenção, chapéu de palha. Mas quando nós estamos falando em casa, sossegado, com quem a gente não precisa ter cerimônia, então a gente fala assim, chapéu de paia. É possível que muitos de vocês falem assim, é errado? Não, não é errado. É uma forma diferente de falar. Tá aí, ótima dica, professora. Assim o aluno aprende sem se sentir envergonhado pelo jeito de falar. Bom, o papo tá bom, pena que o nosso tempo é curto, viu? Obrigada pela entrevista, professora Estela. Um abraço. Um abraço para os seus ouvintes todos, especialmente para os professores. Bem, se você é professora, professor, precisa de ajuda, quer esclarecer alguma dúvida, a professora Estela se colocou à disposição para responder perguntas pelo site dela na internet. Caneta e papel na mão. Pois é, então anota aí o endereço do site da professora Estela, www.stelabortoni.com.br. Estela se escreve assim, ó, S-T-E-L-L-A. E Bortoni é com I no final. Vale a pena conhecer o site. Eu vou até repetir, é www.stela, começando com S, com 2 L's, Bortoni, stelabortoni.com.br. No site tem artigos, entrevistas e notícias sobre prêmios e eventos na área de alfabetização. Falando em alfabetização, tá na hora da... Dicas de português. Lava roupa todo dia, que agonia. Na música, o Luiz Melodia canta lava, do verbo lavar. Você sabe como escreve, né? É L-A-V-A. Agora, essa palavrinha aí tem outro significado. Aliás, tem gente que confunde lava com larva. Esse tem um R no meio. Pois é, mas quem vai esclarecer melhor essa história de lava e larva é a professora de português, Beatriz de Castro. Larva, você tem um R no meio da palavra, L-A-R-V-A. E a larva é o pós-embrionário de um inseto, de um animal. É aquela larvinha que ainda está nascendo, que ainda acabou de nascer. Agora, quando você fala de lava, você não tem o R, tá? E você está falando daquele resultado de uma erupção vulcânica.
E também tem um outro significado, que é quando você lava, o efeito de lavar. Quando você lava a roupa. Lavar roupa ou qualquer outra coisa. Muito obrigado, professora Beatriz de Castro da Cruz. A professora Beatriz é coordenadora do Telegramática, um serviço mantido pela Prefeitura de Curitiba para tirar as dúvidas de português pelo telefone. Tem dúvida? Então ligue para 41, que é o código de Curitiba, 32182425, repetindo, 4132182425. Ou escreva para o Escola Brasil. Anota aí nosso endereço, vamos lá. Caixa Postal 2490, CEP 70-849-970, Brasília, Distrito Federal. Vou repetir com número por número, letra por letra. Vamos lá, Caixa Postal 2490, CEP 70-849-970, Brasília, DF. E se você não pegou a dica, a gente repete. Larva, com R no meio, é um inseto que acabou de nascer. E lava, sem R no meio nem nada, é o que o vulcão solta quando está em atividade. Também pode ser lava, do verbo lavar. Lava roupa todo dia, que agonia. Há tanta gente pelas ruas, há tantas ruas e nenhuma é igual a outra. Ninguém é igual a ninguém. Como diz a música dos Engenheiros do Havaí, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem sua experiência, sua visão do mundo, seus pensamentos, sentimentos, seu tempo, e todos nós precisamos crescer, melhorar em algum ponto. Então, que tal dividir um pouco do seu tempo para aprender com um colega com deficiência? Você vai ver que o mundo dele não é muito diferente do seu. Professor, quer ver como incluir um aluno especial em suas atividades? A diretora da Escola Viva de Cotia, em São Paulo, Rossana Ramos, dá algumas dicas no livro Passos para a Inclusão, da editora Cortez. Mas calma, professora, calma, professor. Não é preciso ser um especialista para ter um aluno especial em classe. Basta saber respeitar as diferenças. Observar, dar carinho e principalmente aliar os recursos didáticos necessários para cada tipo de deficiência. Por exemplo, para quem não escuta ou escuta muito pouco, você deve ajudar com textos, com figuras, se puder ser colorido, com cheiro, melhor ainda. Para os alunos que não enxergam, todos os textos devem ser lidos em voz alta, se possível, 2 vezes. Se a criança não consegue prestar atenção, que tal um jogo de 7 erros? Agora, se o aluno for autista e não se misturar, a dica é organizar uma atividade bem pertinho dele. Se algum aluno não escuta, uma maneira de integrar a turma é todo mundo ver um filme sem som e escrever depois o que entendeu. Pode tentar também a comunicação por gestos, mímicas. As dicas estão no livro Passos para a Inclusão, de Rossana Ramos. E por falar em comunicação, que tal a gente ouvir uma música? Quem não enxerga, adora. Com você, a canção Natureza Distraída. A criança deficiente tem direito à educação e cuidados especiais. Como as plantas somos seres vivos, como as plantas temos que crescer, como elas precisamos de muito carinho, de sol, de amor, de ar, para sobreviver. Quando a natureza distraída fere a flor ou um embrião, o ser humano, mais que as flores, precisa na vida muito afeto e toda compreensão. Você ouviu Natureza Distraída com Toquinho. A composição é dele e de Elifas Andreato. Leia e vai saber o que é encanto. Leia e vai salvar o desencanto.
Já pensou uma escola sem livros? Não dá nem pra imaginar, né? Mas sabe que tem muita escola por aí que não recebe o livro didático? Assim não dá. Os livros didáticos começam a ser enviados pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no fim do ano. Os livros vão para mais de 150 mil escolas públicas do país. Então, por que será que em algumas escolas eles não chegam, hein? Nós fizemos essa mesma pergunta para a coordenadora de produção e distribuição do FNDE, a Sônia Schwartz Coelho. Ouça o que ela disse. Os livros saem diretamente das gráficas, das editoras, para as escolas. Somente as escolas rurais, onde o correio não atende, nós entregamos nas secretarias municipais de educação. Algum tempo atrás, aqui no Escola Brasil, um secretário de educação pediu que os professores da área rural buscassem os livros na secretaria. Mas se a Secretaria de Educação tem dificuldades com acesso, imagina os professores, hein? Pois é, o secretário que deu essa informação está errado, viu? A coordenadora de distribuição do FNDE, a Sônia Schwartz, também falou sobre isso. Presta atenção. É contrapartida, né, essa contribuição, essa parceria da Secretaria Municipal entregar nos livros às escolas, né, porque o programa é feito em parceria, é o governo federal em parceria com os estados e os municípios. Segundo a Constituição, até essa parte do governo é complementar, então tem a parte do município e do estado, então eles devem contribuir para que faça essa distribuição até as escolas. Além da Constituição, citada pela coordenadora, existe a resolução do FNDE número 30. De acordo com a resolução, a Secretaria Municipal ou Estadual de Educação deve monitorar a distribuição dos livros didáticos até a chegada na escola. Então, se a sua escola, por algum motivo, não recebeu o livro didático, ligue para o Ministério da Educação. O número é 0800 61 61 61. Repetindo, 0800 61 61 61, a ligação é de graça. Depois do intervalo, o Matuto fala sobre as frutas do Brasil que não são tão brasileiras assim. Até já. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil. Isso é problema, né? Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola. Ah, isso é problema. A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo. É? A mortalidade infantil é muito mais alta. Ah, isso é problema. Para com essa viola, é só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora. Bom, aí é solução, compadre. Então não fica aí parado. Levanta, homem. Eita! Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido. ¿Qué pasa con usted, hombre? Yo no compreendo. Tú quieres água, eu dou. Adubo também coloco. Até aprendendo outra língua que pra nós prosear direitinho eu tô. E nada de você ir pra frente, filho. E que é isso, aí? Ajuda. Desculpa aí, mas pronto. Soltou algum parafuso da cabeça do Matuto de novo, pronto. Deu curto-circuito nos seus neurônios, Matuto. Impressão minha, você tá conversando com esse abacaxi aí, hein? Não, ainda por cima, em espanhol. Em espanhol? Ô, Cador. Em espanhol, espanhês, né? Mistura de espanhol com português. Ô, Cador, eu tô com um monte de abacaxi lá na fazenda Matinha, sabia? É mesmo, é? Só que tá difícil da gente se entender, viu? E eu plantei um monte. Mas não tem nada que convença esses abacaxis sequer se ir pra frente, Cadu. É mesmo? Eu já tô disposto até a aprender espanhol pra entrar assim no entendimento com eles. Pois é, mas você quer aprender espanhol por quê? Olha, cai que o abacaxi veio lá da América Central, do México por ali. Tá. E quem sabe fala no espanhol, ele não desenvolve, né, Cadu?
Quem sabe, né? Vai bater um papinho com você. Você sabia que os índios já cultivavam abacaxi por lá antes do descobrimento do Brasil? Aliás, o abacaxi é bastante rico em vitamina C, ferro, e assim como o abacaxi, muitas frutas ditas brasileiras são, na verdade, de outras partes do mundo. É, por isso que eu tô assim, meio preocupado agora com a minha plantação, viu, Sandrinha? Ué, por quê? Você já pensou, Cadu? Se eu tiver que aprender a língua de cada fruta que... Eu vou te contar uma coisa, viu? A minha plantação, se eu tiver que falar a língua de cada planta de cada plantação pra poder ir pra frente, eu tô enrolado aí. Poliglota. A laranja saiu da China. Foi pra Europa e os portugueses trouxeram pra cá. Você teria que aprender chinês, pois né? E até a banana, que muita gente pensa que é brasileira, também veio da Ásia, gente. Quem diria, hein, Sandrinha? Então. Ela se espalhou tão bem por aqui, né? Que quem ia dizer que a banana também é estrangeira, hein? Pois é, tem uma cara tão brasileira ela, não tem? É verdade. Mas é uma outra fruta bem comum, bem familiar de nós brasileiros, a manga. Também veio de fora. Veio da Índia e foi trazida pelos portugueses também. E a mangueira que dá tão bem assim no nosso clima quente e úmido, né, Cadu? É verdade. Aliás, o Brasil é um dos maiores produtores de manga do mundo, sabia? Menino, tem tanto pé de manga lá em casa, sabia? Eu tô pega sabendo. bem que é uma beleza. E tem todo tipo no Brasil, né, Cadu? Manga espada, bourbon, manga rosa, então. Da manga rosa quero gosto e o sumo, melão maduro, saputinho. Ó, tem até essa moda aí que já diz tudo. Agora, eu só não vou precisar, assim, aprender outra língua, pra prosear com o caju, com a goiaba, o saputi, a graviola. O cupuaçu e o guaraná. Que são frutas genuinamente brasileiras, né? Então. Do Brasil. Nasceram e cresceram por aqui, graças a Deus. Agora, sabe que isso é uma boa ideia pro professor e pra professora poder trabalhar na sala de aula? É boa, Cador. Não é? Isso dá uma aula pra lá de gostosa, viu? Que tal pedir assim pros alunos, né, pesquisarem a origem das frutas da região de vocês aí, viu? A meninada vai descobrir cada coisa. As crianças também podem estudar o valor nutritivo de cada fruta. Podem estudar e podem se deliciar com elas, afinal, quem come frutas tá sempre com o corpo vitaminado. Uma ótima dica, viu? E que serve também para o pessoal da merenda, né? Fruta é um alimento saudável demais da conta, viu? Faz bem para adulto, para criançada, para todo mundo. Tem tanta coisa gostosa e saudável que dá pra fazer com as frutas, hein? É suco, geleia, doce, sorvete, né? Nossa, nem me fala. Aí só de pensar eu já fico doidinho. Fica doido. Já viu alguém ficar o que já é? Ô, Cadu, você busa deu, hein, senhor? Tá doido? Não, hoje você falou espanhês com o abacaxi aqui, espanhira, mistura de espanhol com caipira com abacaxi. Então, você não quer que eu fale que você é doido, não? Então eu vou vazar na braquiária. Eu vou prosear com as minhas frutinhas lá na Fazenda Matinha, viu? Eu quero ver se elas crescendo assim, viçosas. Quero ver elas crescendo viçosas e deliciosas, né? Ô, Cadu, e seja de onde vierem, viu? Na Matinha todas vão se sentir em casa, graças a Deus. Claro. Tchau pra você, pessoal. Tchau. Eu já vou embora. Doidinho. Depois do intervalo, hora de ler as cartas. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta. Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto? Olá, Emanuele. Por que você gosta tanto do rádio? Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e através dele a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária. Rádio pela Infância, ANDI e Unicef, pelas novas ondas do rádio no Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Uma cartinha bem legal eu tenho aqui, que vem de Rondon do Pará. Boa noite, Sandra e Cadu. É pela primeira vez que eu escrevo pro seu programa Escola Brasil. Tô escrevendo para ganhar um calendário. Olha só, que legal. Você sabe que o calendário vale até julho de 2008, né? Então, pessoal, o calendário que você já recebeu, ou que alguém que não recebeu queira receber, pode escrever para cá, que o calendário vale até julho de 2008. É muito tempo e você vai ver as fotografias de todo mundo, né? Bom, deixa eu continuar com a carta aqui. Diz aqui: Sandra e Cadu, eu gosto do programa, só não gosto quando termina. Eu adoro quando o Matuto chega, a escola fica mais alegre, e aí quando ele sai o programa fica mais triste. Mas eu gosto muito de você, Sandra, e também do Cadu. Ah, muito obrigado. Ela diz assim na carta: olha, eu tenho 14 anos e adoro todos os programas da Rádio Nacional, mas principalmente o Escola Brasil. E diz assim: a minha mãe e o meu pai são ouvintes de todos os dias. Tenho muita vontade de conhecer você, Cadu, Matuto, a Sandra, claro, conhecer vocês todos, e inclusive a Giribita. A Giribita acho que não tem no calendário não, viu? Termino dizendo que moro na fazenda Sítio Verde e escrevo com muito amor. Escrevo com P, paixão, com S escrevo Sandra, do meu coração. É o Luciano Santos da Silva. Um beijo, Luciano. Legal sua carta, Luciano. Eu vou mandar adorei. um alô para a Rádio Estúdio FM 87,9 em Macaubal, no estado de São Paulo. Em especial aí o Miguel Cassis. Essa rádio aí retransmite o Escola Brasil. Rádio Estúdio 1 FM 87,9. Escola Brasil. Manga, manga, Jacobaba, Pari, Gravata, Arte, olha o tempo do piqui. Mais fruta, hein? Manga, mangaba, piqui. E a gente termina o programa com essa música cheia de frutas que de brasileiras ou não, sendo ou não brasileiras, são muito deliciosas. E saudáveis, né, Cadu? Claro, saudáveis, como deve ser toda a alimentação. No programa de amanhã, você vai conhecer um projeto de reeducação alimentar desenvolvido por uma escola de Rondônia. E você acha que os pais devem ajudar os filhos na hora da lição de casa? Amanhã uma especialista vai responder para você. E o nosso querido Matuto vai alertar sobre um mal que afeta cada vez mais pessoas no mundo, a obesidade. Até amanhã, pessoal. E se você perdeu o programa ou quer escutar de novo, acesse nossa página na internet, que é www.escolabrasil.org.br. Tchau, tchau. Olha o tempo do piqui. Escola Brasil. Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70.849, -970.